O Visão Trabalhista Entrevista está no ar e hoje o nosso assunto são os projetos que estão no Congresso Nacional que retiram direitos dos trabalhadores. Com a posse do governo interino de Michel Temer, corremos um risco real de ver a terceirização nas atividades fins aprovadas, o fim da política de valorização do salário mínimo, a instituição de uma idade mínima para a aposentadoria, a legalização do trabalho escravo. Para explicar todas essas ameaças e deixar claro que o momento exige nossa unidade e luta em defesa de nossos direitos, iniciamos hoje uma série de entrevistas para detalhar esses e outros assuntos e deixar você a par dos riscos que corremos. A nossa entrevista de hoje é com o técnico do DIEESE, Thomas Gense. Só para lembrar, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, é uma entidade criada pelo movimento sindical e reúne 8 centrais sindicais que apoiam os trabalhos dos pesquisadores que levantam importantes estudos para a luta dos trabalhadores. No Congresso Nacional tramitam ao menos 55 projetos de medidas que retiram direitos, entre elas regulamentação da terceirização sem limite, permitindo a precarização das relações de trabalho. Impedimento do trabalhador demitido de reclamar na Justiça do Trabalho. Prevalência do negociado sobre o legislado. Redução da jornada de trabalho com redução de salários. Regulamentação da Emenda Constitucional 81 de 2014 do trabalho escravo, com supressão da jornada exaustiva e trabalho degradante das penalidades previstas no Código Penal. Thomas, a gente primeiro agradecer, tua presença aqui no nosso bate-papo sobre os direitos dos trabalhadores e já começar com uma pergunta que certamente vai começar a angustiar o movimento sindical, que é em relação à terceirização. A gente sabe que está havendo um debate, um intenso debate no país por conta do projeto que foi aprovado, que chegou ao Senado, foi aprovado na Câmara e chegou ao Senado, que está nas mãos do senador Paulo Paim para fazer um relatório, mas ao mesmo tempo assusta um pouco a gente ter visto nas primeiras declarações do novo ministro do Trabalho, um posicionamento favorável, inclusive à terceirização nas atividades fins. Que tipo de consequência para o trabalhador essa terceirização, esse tipo de regulamentação pode trazer? Bom, primeiro agradecer o convite, em nome do DIEESE, é um prazer estar aqui dialogando com vocês nessa conjuntura difícil, e ainda de muita incerteza, A gente não sabe muito bem quais de fato vão ser as medidas, que vão ser colocadas. Então, em relação à terceirização, é um tema que tem sido debatido no movimento sindical já há muito tempo, É uma prática que se generalizou no mercado de trabalho brasileiro, Isso já pelo menos nos últimos 15 anos. E a regulamentação, por meio de uma legislação específica no Congresso, isso tem a tramitação disso foi acelerada nos últimos 3 anos. O movimento sindical, junto com a assessoria do DIEESE, elaborou uma série de estudos mostrando problemas da terceirização quando ela é generalizada e quando terceirizar significa precarizar as condições de trabalho. Os principais impactos são muito diretos em relação a acidentes de trabalho, trabalhadores que morrem no trabalho. Normalmente, esses acidentes fatais têm vitimado muito mais trabalhadores terceirizados do que os diretos, e normalmente fazendo funções semelhantes, o que claramente indica que é um problema de precarização e de qualificação por parte das empresas em relação aos trabalhadores que desempenham as funções como terceiros. Isso a gente verificou no setor elétrico, que terceirizou muito depois das privatizações, no próprio sistema Petrobras, que tem uma quantidade muito grande de trabalhadores terceirizados, e um caso até mais emblemático, porque marcou muito o Brasil nesses últimos 5 meses, essa tragédia de Mariana,
a barragem da Vale e da BHP, né, que tem essa empresa Samarco quase como uma testa de ferro, né, as vítimas ali, né, se a gente for pegar, nós tivemos 5 moradores, né, do distrito de Bento Rodrigues, né, 1 trabalhador direto da Samarco, né, e 13 trabalhadores terceirizados de empresas que prestavam serviços à Samarco, né. É um exemplo, e a dimensão é bem essa, né, de como morrem, como são mais vitimados os trabalhadores terceirizados. Então, regulamentar isso é uma necessidade. O projeto está hoje no Senado. O senador Paulo Paim, junto com as centrais sindicais, organizou audiências públicas em todo o Brasil, né, nesses últimos meses, para aprofundar a discussão sobre isso. E acho que de uma forma importante buscar um consenso, né, dentro do movimento sindical em relação a essa regulamentação. Né? A gente sabe que a terceirização é um dos projetos de lei prioritários da Confederação Nacional da Indústria, né? Que é vendido, inclusive, com a ideia de que é uma forma de modernizar as relações de trabalho, né? Exatamente. Na verdade, a visão da CNI em relação à terceirização é como se a terceirização fosse meramente um modo de gestão do trabalho, né? E por isso, na própria defesa que eles fazem do projeto, o objetivo é que as empresas se concentrem naquela sua atividade para a qual ela foi destinada. Então, se ela é uma montadora de automóveis, os trabalhadores em tese diretos da empresa seriam só aqueles que montam o automóvel, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, né, a definição dessa atividade fim ou atividade meio, ela é praticamente impossível no processo produtivo, né? Então, na verdade, o que as empresas, né, através da CNI, estão querendo é precisamente utilizar a terceirização como uma forma de flexibilização e com precarização das relações geral de trabalho. E as empresas deixam de ser, né, as contratantes dos trabalhadores. Então, elas passam somente a contratar empresas que prestam serviços. Na verdade, ela vira um grande esqueleto para outras empresas e ela não se responsabilizar por aquelas empresas. É como trazer para as relações de trabalho, né, um modo de organização da produção que já está em vigor há muito tempo aí no mundo, né, que é a terceirização, né, nessas cadeias globais de produção, né, em que cada empresa fornece um determinado produto num determinado momento da produção, né. Isso é, na verdade, a forma como está organizado hoje, né, as principais cadeias de produção no mundo, né? E a ideia, então, da terceirização é que isso avance também para as relações de trabalho. Então, isso é uma agenda prioritária da CNI, né? O debate no Senado ficou paralisado, né, nesses últimos meses por conta do debate do impeachment, né? E certamente vai voltar agora, né, dentro aí, provavelmente, dessas primeiras medidas do governo interino, e vai encontrar, então, o que eu acho que é positivo, do ponto de vista do movimento sindical, um certo consenso, né, em relação a que terceirização não pode significar precarização, né, especialmente porque a gente sabe, tem números que mostram isso, né, que existe um número muito maior de acidentados, né, de trabalhadores mortos no trabalho, dentre aqueles que são terceirizados. A gente vai continuar nesse assunto, refletindo com você sobre os impactos dessas mudanças que estão anunciadas ou praticamente temos indícios de que elas podem acontecer. Então fica com a gente, porque é muito importante você entender todos esses assuntos e participar da luta.
Estamos de volta com Visão Trabalhista em Entrevista, abordando todas as mudanças que estão no limiar de acontecer, como a terceirização, o próprio questionamento da valorização do salário mínimo, da política de valorização do salário mínimo. E aí, com a gente hoje, a gente tem o técnico do Diese, o Tomás, que está explicando um pouco para a gente como que a gente pode entender para também agir em relação a essa realidade. E uma das questões que estão na pauta e foi motivo de questionamento até do Supremo Tribunal Federal foi a questão do trabalho escravo, que o Supremo tirou a publicidade da lista suja das empresas que praticam esse tipo de mão de obra, esse tipo de exploração. Ao mesmo tempo, a abertura maior para o trabalho escravo, ela é uma das medidas que estão contempladas dentro dos 55 projetos que tramitam no Congresso Nacional. Que tipo de relação de trabalho, que tipo de trabalhador está sendo pensado nesse tipo de visão, nesse tipo de conceito sobre o Brasil, Tomás? Especificamente em relação à lista suja, né, foi uma pena, né, que isso deixou de ser divulgado. Me parece que um dos últimos decretos assinados pela presidente Dilma foi justamente recolocando, né, a lista suja como um critério, né, para concessão de empréstimos e tudo, e a própria divulgação dessa lista, né. Dar publicidade a isso é fundamental, né. E no caso do Brasil, né, a gente sabe que o mercado de trabalho é muito heterogêneo e a gente ainda tem, né, a presença de exploração do trabalho forçado, né, trabalho escravo, em diversas cadeias produtivas, né, isso não é só uma realidade no meio rural, mas nas cadeias aqui de confecção, costura, né, da Grande São Paulo, na cidade de São Paulo, isso vira e mexe aparece, né, o setor da construção civil também foi um dos lugares onde mais teve fiscalização e se libertou trabalhadores, né, nessa situação. E num contexto em que muitos trabalhadores migrantes têm vindo ao Brasil, né, trabalhadores do Haiti, trabalhadores bolivianos, né, africanos, isso tem aumentado, né, porque são pessoas que estão potencialmente mais expostas a esse tipo de exploração degradante, né. Então, eu queria chamar a atenção que, além da agenda da CNI, né, que já traz muitos riscos para os trabalhadores, né, a gente já falou da terceirização, tem uma outra agenda que eu acho mais problemática ainda, que é a agenda da bancada ruralista, né, a agenda da agropecuária brasileira, né. E essa é uma agenda também complicada, porque o novo ministro da Agricultura, que é desse setor, né, o Blairo Maggi, ele chega com bastante poder nesse novo governo para provavelmente impor essa legislação. E a gente sabe, né, que a bancada ruralista é uma das que mais defende, né, não apenas, né, o fim de qualquer tipo de publicidade em relação a empresas que são flagradas no trabalho escravo, mas que defende, inclusive, a utilização de outros termos que não trabalho escravo, né, justamente para você permitir, né, suavizar e permitir que permaneça a exploração do trabalho, né, fora das regulamentações que nós temos no Brasil, né, sem que isso seja passível de fiscalização e controle pelos órgãos competentes, né. Então, a bancada ruralista tem projeto, inclusive, para flexibilizar isso, né. Além de outras questões que são muito danosas para o Brasil, como, por exemplo, também a flexibilização, né, a facilitação do patenteamento, do uso de agrotóxicos, por exemplo, né? O Brasil já é o maior consumidor do mundo. O modelo do agronegócio, né, que é centrado na soja, né, e o novo ministro é um dos principais produtores de soja, a produção de cana para o etanol, né, e para a exportação, essas culturas utilizam muito do agrotóxico que consomem no Brasil. Então, a agenda da bancada ruralista, a agenda do agronegócio, ela é
tão complicada para os trabalhadores como é a da CNI. E é uma agenda que não nos inclui de modo algum, que se contrapõe, inclusive, com a agenda do trabalho decente, que o Brasil vinha sendo um exemplo em ser signatário e começar, ainda que lentamente, mas já vinha tendo avanços na implementação dessa agenda. É um claro exemplo de retrocesso? Pode ser, né? Eu acho que o modelo econômico brasileiro está muito centrado, né, justamente na geração de dólares, né, gerados pela exportação do agronegócio. Então, o agronegócio tem uma centralidade na economia brasileira muito grande, né? Portanto, eu acho que muitas das medidas de flexibilização, né, de facilitação do comércio exterior vão vir para estimular ainda mais, né, o peso que tem esse setor na economia brasileira. E de toda forma, né, o que eu acho que é relevante, retomando a ideia da agenda de trabalho decente, né, é pensar que o movimento sindical construiu, né, ao longo desses últimos anos, uma agenda do desenvolvimento, né, uma agenda que foi construída pelas principais centrais sindicais brasileiras, né. Um momento importante disso foi a CONCLAT, né, a Conferência da Classe Trabalhadora, em 2010. Essa agenda foi reavaliada, elementos foram incorporados, outros foram conquistados, né, e em 2014, então, ela foi reavaliada, foi acrescentada. E isso é um pouco o que nós temos hoje de unidade, né, em termos de plataforma de desenvolvimento a partir, né, do ponto de vista do movimento sindical. A realidade que a gente vive hoje, ela já é imensamente desafiadora para os trabalhadores, né? Nossa primeira prioridade tem que ser estancar o desemprego, né? Só para citar alguns números, a pesquisa do emprego e desemprego do DIEESE, a PED, o dado de março, né, o desemprego aqui em São Paulo chegou a 15,9%. Isso significa 1.750.000 pessoas desempregadas. Há um ano atrás, a taxa estava em 11,4%. E a taxa no Brasil, calculada pelo IBGE, através da PNAD, chegou a 10,9%, né, nesse último trimestre até março, né, significando muito concretamente 11.100.000 pessoas desempregadas. Então, o desemprego, né, estancar o aumento do desemprego e começar a geração de emprego, essa é a prioridade zero hoje do movimento sindical e faz parte também dessa agenda do desenvolvimento. Com certeza, mas emprego de qualidade e a agenda da classe trabalhadora, justamente, ela vai ao encontro de promover essa geração que pensa no Brasil a longo prazo, no Brasil realmente desenvolvido, que é o que todos nós buscamos. E a agenda da classe trabalhadora é nosso assunto no próximo bloco. Eu te convido para continuar com a gente nesse papo aqui com Tommaso DIEESE. Volta com a gente. Voltamos com Visão Trabalhista Entrevista. Agora é hora de falar sobre a Agenda Trabalhista, uma pauta aprovada em 2010 na Conferência da Classe Trabalhadora e entregue aos candidatos da presidência, além de ter sido apresentada aos presidentes da Câmara e do Senado. Entre as propostas estão manutenção da política de valorização do salário mínimo, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, coibir a rotatividade da mão de obra, consolidar o sistema de seguridade social brasileiro inclusivo e estável, aplicação dos recursos vinculados de no mínimo 18% da União e 25% dos estados e municípios para manutenção e desenvolvimento do ensino público, ampliar os investimentos em habitação de interesse popular, estender aos trabalhadores terceirizados os mesmos direitos daqueles diretamente contratados. Tommaso, qual que é a perspectiva dessa agenda, que a gente já disse aqui, que ela tem muitos itens que tem potencial de gerar emprego, de contribuir para que a gente saia desse momento de crise, mas ao mesmo tempo a gente tem um Congresso que até o momento não se mostrou muito interessado em fazer com que ela prosperasse, porque ela está lá dormindo nas gavetas desde 2010. Como que você vê as possibilidades de prosperar, especialmente na conjuntura que a gente está vivendo? Então, como eu falei, né, a agenda ela é
um amplo conjunto de propostas, né, e muitas dessas propostas já desdobradas em projetos de lei que tramitam no Congresso, que basicamente buscam o crescimento econômico, né, com geração de emprego e com distribuição de renda. Então, os grandes objetivos é que o crescimento econômico permita condições para o desenvolvimento, a geração de emprego, né, é o grande instrumento, né, de inclusão social do Brasil, né, e a distribuição de renda se dá, no primeiro momento, pela geração de emprego, empregos de qualidade, bem remunerados, né, isso aumenta a massa salarial, né, a participação dos salários na renda aqui do Brasil, né, para, num segundo momento, você também permitir, inclusive, a distribuição de riqueza, né, porque o Brasil é um país com extrema concentração de renda e de riqueza. Então, esses são os dois, mais ou menos os três grandes eixos, né, e associados a esses eixos existe uma série de propostas, né. Entre elas, por exemplo, né, a prevalência, né, ou a possibilidade de que sindicatos, né, possam negociar com as empresas algumas condições mais vantajosas para os trabalhadores, condições que muitas vezes não estão previstas na atual legislação trabalhista, né? E aqui é importante colocar esse ponto, né, que é o chamado o negociado sobre o legislado, porque a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, também tem nisso uma das suas prioridades, né? E o movimento sindical tem construído práticas, né, de avanços nas condições de trabalho a partir da negociação coletiva, né? Mas o pressuposto para isso, e isso é muito claro na proposta do movimento sindical, é a possibilidade da livre organização sindical, da possibilidade de organização no local de trabalho, né, um acesso do sindicato ao local de trabalho. Então você tem comissões de trabalhadores no local, né, seja na fábrica, seja no escritório, que junto com o sindicato vão negociar com a empresa ou com o sindicato patronal alterações, né, ou melhorias em relação ao que nós temos na legislação. Então, pressupõe o fortalecimento e a regulamentação da organização local de trabalho. Exatamente. Isso é pressuposto, né, na visão do movimento sindical, para que você possa ter a possibilidade de avanços nas condições de trabalho negociadas em relação ao legislado. A lei é o patamar mínimo, né? Mas em locais onde o movimento sindical e a organização local de trabalho existem, são fortes, isso é possível. Isso já acontece, né, na realidade brasileira. O problema é que isso não é generalizável, né? Esse é o ponto que acho que faz a diferença entre a posição do movimento sindical e da CNI, né? Generalizar isso nesse momento, aí sim pode abrir espaço para que empresas que tenham muito mais força, né, na correlação de forças, e sem o fortalecimento do local de trabalho, aí sim elas vão passar questões negociadas que vão prejudicar as condições de trabalho em relação ao que você tem garantido na lei, né? Então esse é um ponto. Uma outra questão que é sempre colocada, o movimento sindical sempre se dispôs a negociar e discutir a previdência, né? É um ponto que eu acho que é importante também ressaltar. Isso faz parte da agenda do desenvolvimento. O fortalecimento da Seguridade Social. Exatamente. Na verdade, a garantia, né, de um sistema público de previdência. Nós, em alguns números, né, para a gente ter ideia, 60%, né, dos beneficiários da Previdência recebem o piso do salário mínimo, né? Por isso que a política de valorização do salário mínimo, que talvez tenha sido a grande conquista desses últimos anos, né, uma política que foi criada pelas centrais sindicais brasileiras, junto com o DIEESE, né, e passou a ser implementada pelo governo federal a partir de 2006, 2007, né, essa política ela é tão importante, porque ela abrange 60% dos beneficiários da Previdência, né? 30% das famílias brasileiras têm alguma renda que decorre da Previdência, né? E o que está se colocando aí, né, provavelmente esse governo interino deve vir com a proposta de estabelecer a idade mínima, né, 60 anos para as mulheres, 65 anos para os homens, e a desvinculação, né, dos benefícios previdenciários em relação ao salário mínimo, né? Isso pode ser que impacte muito o processo de distribuição de renda que a gente veio verificando no Brasil nos últimos 15 anos, porque o que a gente conseguiu avançar, né, para diminuir a desigualdade de renda, em grande medida estava associado aos beneficiários
de previdência, né, que recebem o salário mínimo e que, portanto, tiveram, desde 2002 até 2016, um ganho real acumulado acima de 77%. Né? Então, esse processo pode estar ameaçado. O salário mínimo, a valorização do salário mínimo já está ameaçada, né, por conta da recessão. E uma concepção de que você tem que desvincular a verba da saúde, da educação, o orçamento tem que estar menos engessado, porque agora tudo virou o lema de vamos sair da crise, tudo é a linguagem econômica, é a linguagem que a gente precisa sair da crise a qualquer custo. E a desvinculação dos benefícios da Previdência em relação ao salário mínimo, ela é uma das desvinculações. Né, quando se fala de desindexar, muitas vezes o que o governo interino quer fazer também é acabar com, por exemplo, os reajustes de salário na database, né, porque isso é visto como uma indexação. No nosso contexto, né, ainda com uma inflação alta, né, isso é muito danoso aos trabalhadores. Né, embora a gente tenha acumulado ganhos reais, muitas categorias, nesses últimos 10 anos, mas falar em acabar com database, né, acabar com essa possibilidade de reajuste salarial anual, isso também vai ter uma implicação muito forte e regressiva nesse processo de lenta redução da desigualdade de renda que a gente vem verificando no Brasil. Retroagir. E aí, a gente já está caminhando para o fim do nosso programa. A gente certamente vai contar com o Tomás em outras oportunidades, porque esse tema, com certeza, ele é uma constante nos últimos anos e vai ser ainda mais. E te convida também para participar do nosso programa pelo e-mail contato.imprensa@sindimetal.org.br e pelas redes sociais com a hashtag VT Entrevista. Participe, mande suas dúvidas, suas contribuições, suas orientações também para o próprio movimento sindical, que certamente elas vão ajudar e muito nesse momento. E participe da luta. A gente agradece muito a sua participação e contamos com você numa próxima oportunidade. Muito obrigado, contem conosco, com o Diese.